É hora de decorar essa parede e deixá-la bonita. Vou até a minha loja de ferragens local para comprar uma chapa de compensado leve de 5 milímetros. Vou precisar de apenas 2 para este projeto. Adoro que seja algo que dá para fazer sozinho. Vamos colocar isso no lugar, marcar. Vamos começar a cortar. A primeira coisa que vou fazer é usar um guia. Isso vai ser preso e vai permitir que minha serra faça um corte reto e uniforme até o final. Vai ser ótimo fazer esse corte. Essas são minhas últimas tábuas. Ficaram sempre com a largura perfeita porque usei um guia. Agora vou para a serra de esquadria. Vou cortar a moldura que vai contornar toda a parede. Vai ser um rodapé embaixo e 2 peças laterais. Vou fixar essas peças com prego de acabamento, mas notei um problema em um lado, onde o acabamento precisa contornar a bancada. Porém, já tenho uma solução. Vou pegar esse dispositivo simples que eu comprei e vou deslizar ele bem encostado. Olha só. E isso vai me dar o ângulo perfeito. Vou colocar esse guia encostado naquela peça lateral. Vou marcar e depois vou usar a serra tico-tico. Esse vai ser o jeito mais fácil de cortar. Depois de lixar, fixo com prego de acabamento. Estou pronto para começar. O ideal é sempre localizar os pinos na parede, pois neles pregaremos o shiplap. Se não tiver um localizador de pinos, veja esse truque. Vou passar um ímã em todas as direções. E olha só, achei um parafuso que segura o drywall. Posso marcar em cima e embaixo. E olha só, vou passar por toda a parede, procurar os pinos e vou poder pregar neles, deixando o shiplap bem fixo. O próximo passo é medir entre as 2 peças laterais e cortar aquelas ripas que cortei antes. Vou garantir que elas encaixem perfeitamente entre as 2. Usando um nível, vou garantir que eu também pregue direto nos pinos, porque é isso que vai deixar mais resistente e manter preso na parede. E adivinha? Vou usar mexedores de tinta como espaçadores. Usando espaçadores, vou saber que o espaçamento entre cada um deles está perfeito. De novo, vou cortando cada peça no tamanho perfeito e descendo. Como você pode ver, eu comecei pelo topo. Quando eu terminar tudo até embaixo, olha só, está absolutamente lindo, mas ainda não acabou. Vou preencher alguns desses buracos dos pregos com uma massa fácil de aplicar. Preencha os buracos, deixe secar, lixe levemente e depois calafete as laterais. Vai ficar ótimo no final. Não se preocupe com possíveis espaços. É só usar o dedo, alisar direitinho. E aí? Adivinha? Uma tinta de alta qualidade vai fazer isso aqui ficar incrível. Eu não quis pintar entre as ripas porque queria dar um tom um pouco diferente. Aquele tom antigo da parede está aparecendo bem. Mas como você pode ver, está ficando ótimo. Eu passei 2 demãos. Vai ficar muito bom aqui. Mas adivinha? Quis finalizar com uma prateleira personalizada aqui em cima, feita com ripas que sobraram. Vou invernizar. Está ficando ótimo. E aí, adivinha? O próximo passo é começar a decorar. E eu acho que ficou realmente incrível. Eu adorei a prateleira. E esse shiplap fácil de fazer ficou sensacional. Espero que você tenha gostado desse projeto tanto quanto eu. Antes de gastar com azulejos caros, veja essa ideia de $100. Usei shiplap cortado no comprimento da parede da cozinha e pintei com pulverizador. Você pode pintar à mão com pincel, mas vai demorar um pouco mais para garantir que toda a lingueta fique bem coberta, evitando que apareça branco ao montar o shiplap. Instalei minha primeira peça na cozinha e marquei as tomadas. Eu precisei cortar só a parte da lingueta do shiplap para garantir que ela não cobrisse a área da tomada. Eu fiz isso usando uma ferramenta chamada multiferramenta. Funcionou bem e foi rápido. Após recortar a lingueta, coloquei o shiplap no lugar e prendi com a pistola de pregos. Com o shiplap, costumo pregar apenas na lingueta para os pregos ficarem cobertos pela próxima peça, evitando buracos visíveis nos projetos. Coloquei a peça seguinte e marquei de novo as tomadas na parede. Desta vez, cortei o shiplap no tamanho e instalei as peças com a pistola de pregos. Segui assim até o topo da parede, usando 4 peças de shiplap para alcançar o topo do backsplash e encaixar sob os armários. Em seguida, fiz a mesma coisa na área atrás do fogão e cortei a madeira para ir até a próxima parede. Ao lado da geladeira, adicionei novamente peças de shiplap ao redor da tomada. Depois disso, coloquei meus novos eletrodomésticos e adicionei pequenos acabamentos nas bordas para dar um visual finalizado ao meu projeto. O projeto inteiro usou apenas 8 peças de shiplap no total, o que acabou custando bem menos de $100 e levou só cerca de 2 horas para ser concluído do início ao fim.
Espero que este projeto tenha inspirado você a usar shiplap como backsplash, mostrando como pode ser simples e divertido. Este apartamento tinha tetos com textura de pipoca que eu não quis raspar e refazer. Então, decidi que queria tentar instalar shiplap no teto. Cortei as peças de shiplap no tamanho certo e as preparei para instalar. Destaco que há uma orientação correta para tábuas de shiplap. As tábuas, bem posicionadas, ficam com vão do tamanho de uma moeda de 5 centavos. O passo seguinte foi garantir que eu identificasse os caibros ou treliças, as peças de madeira no teto onde eu fixaria as tábuas de shiplap. A última coisa que eu quero é que uma tábua caia em cima de alguém enquanto está dormindo no meio da noite. Usamos as vigas para encontrar a localização da madeira. Depois, usamos um fio de giz para tentar marcar isso. Depois, só para garantir, eu testava com um parafuso para ver se estava entrando na madeira. O passo seguinte foi aplicar adesivo de construção atrás do shiplap e fixá-lo no teto com uma pistola de pregos. Depois que aprendemos, foi rápido e precisei cobrir os furos dos pregos com massa acrílica. Com o quarto pronto, o próximo passo era colocar guarnições nas laterais para cobrir os espaços. Mesmo cortando as tábuas do mesmo tamanho, às vezes há variação nos cortes, na parede ou no local onde coloco a tábua. Por isso, uso a guarnição para cobrir essas diferenças. Eu me certifiquei de cortar os cantos das guarnições em ângulos de 45 graus, para que se encaixassem corretamente nos cantos. Prendi essas peças novamente usando adesivo de construção e a pistola de pregos. Depois que as guarnições estavam fixadas, usei massa para vedar os pequenos espaços nos cantos e também passei uma camada de massa ao longo da borda externa, porque eu queria que ficasse com um acabamento bonito e sem emendas. O teto ficou ótimo, mas precisava de pintura para finalizar e deixá-lo limpo e iluminado. Usei tinta para teto, apliquei uma demão com rolo e terminei. Amei o resultado. O espaçamento nickel gap entre as ripas ficou perfeito. As bordas ficaram bonitas com o rodapé e a calafetagem, dando ao cômodo um clima praiano, ideal para o apartamento na Flórida. Espero que isso te inspire a renovar seu teto de pipoca de um jeito diferente. Oi, meus amores! No vídeo de hoje, vamos transformar a parede do estúdio do meu marido colocando madeira rústica nela. Esse faça você mesma é realmente o mais fácil que já fizemos e, basicamente, esses painéis vêm em um pacote com 6 unidades e custam cerca de $11 na Home Depot. Eles são do tipo encaixe, então você só precisa encaixar e é muito simples de instalar. Tudo o que você realmente precisa é de uma pistola de pregos. Se não tiver pistola de pregos, use parafusos e martelo. Funciona bem. Meu marido está gostando desse DIY e da facilidade. Tudo o que você precisa fazer é usar sua pistola de pregos e olha como é rápido e fácil colocar essa madeira. É um faça você mesma muito divertido e uma maneira perfeita de dar personalidade ao seu quarto. Então só tenha certeza de medir e às vezes você pode não acertar na primeira tentativa. Porque eu sei que com essa peça foi realmente difícil pra gente conseguir deixar perfeito por causa dessa peça final. Bem ali, Daryl estava tentando encaixar, bater pra dentro. Ele usou um rolo para bater, tentou encaixar e simplesmente não estava funcionando. Após 5.000 tentativas, ele resolveu cortar novamente e você vai precisar de um verniz para a madeira. Tenho nogueira escura e madeira de fruta. Misturei os dois e consegui a cor perfeita. Então, primeiro é só abrir e eu estou usando um canudo para mexer e você vai ver a diferença aqui de como deve ficar. Mexa também o outro verniz e agora é só fazer a sua mistura. Eu usei um pouco mais da cor clara, porque meu marido queria uma cor mais clara do que escura. Então agora eu só misturo as duas e chego na cor perfeita. Eu acho que fica muito, muito legal. Eu adoro envernizar. É tipo um hobby meu. Então eu realmente fico ansiosa por essa parte. Estou usando esse novo aplicador de verniz pela primeira vez. Foi horrível, gente. Sempre uso pano. Não sei porque tentei ser chique com o aplicador de verniz, mas como dá pra ver, o pano cumpre sua função. Uso o aplicador de verniz só para aproveitar o excesso, pois não quero desperdiçar, mas detestei. Não recomendo. Eu definitivamente recomendo que você use apenas um pano, funciona melhor, ele penetra muito mais. Então, use um pano e siga o sentido dos veios da madeira como você está vendo aqui. Eu estou indo em linha reta. Eu nunca gosto de fazer movimentos circulares ou ir em direções diferentes. A melhor coisa a se fazer ao aplicar o stain é sempre seguir o sentido dos veios da madeira. Agora você pode usar o pano e pode ir em direções diferentes por alguns segundos, mas sempre deve voltar a aplicar o stain na direção dos veios da madeira.
E é para isso que eu uso o pincel. Eu uso nos cantos e funciona muito, muito bem. Só certifique-se de misturar bem para que fique uniforme com o stain. Você não quer que dê para perceber que foi usado algo diferente ao fazer o acabamento. Mas, gente, essa é uma maneira perfeita de adicionar personalidade a um cômodo. Essa parede de destaque foi feita por menos de, eu diria, $40.